Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos, nesses breves momentos que vamos ficar juntos, meditarmos um pouco sobre o assunto que nós trouxemos do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre coletâneas de preces espíritas. É um capítulo que, apesar de ser muito importante, é dado pouca importância para os espíritas, porque Allan Kardec, no livro dos Espíritos, diz que a prece não deve ser uma prece escrita, uma prece que todos simplesmente leem, né, para poder orar, mas sim que a prece vem do coração. Aí fica meio estranho esse capítulo 28 sobre coletânea de preces espíritas. Mas ele aqui vai nos dizer que os espíritos sempre disseram para ele que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Ou seja, a forma da prece não significa nada. O pensamento que você exala durante a sua prece é que é mais importante, pois cada um deve orar conforme as suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Então é óbvio que não adianta você ter uma prece simplesmente repetida para que você consiga alcançar os seus objetivos. Esta prece ela pode ser repetida, não há problema nenhum. Muitos podem fazer essa prece como fazem com o Pai Nosso, mas ela tem que vir do fundo do coração, ela tem que vir do fundo do teu entendimento e, como diz Leon Denis, ela tem que vir da sua boa vontade, né? E os espíritos, ele vai dizer que nunca determinaram uma fórmula padrão para as preces. Quando a dá, é apenas para fixar ideias e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Então, olha que interessante. Quando se dá uma determinada fórmula padrão para uma prece, é só para fixar as ideias, para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina, sobre alguns princípios desta prece. Por isso que você, quando orar, né, mesmo que você pegue uma prece já escrita, uma prece que esteja nos livros, seja elas quais forem, você tem que fazer como aqui nós repetimos de coração. Né, fazer essa prece de coração para que ela, mesmo sendo uma prece repetida, ela surta os seus efeitos através do seu pensamento e da sua boa vontade. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldades em expressar suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não forem bem formulados. Então são aquelas pessoas assim que dizem assim, puxa, mas eu não sei orar. E lembra muito os apóstolos do Cristo. Os apóstolos do Cristo, quando eles viram que Jesus orava, eles acharam aquilo maravilhoso, e os apóstolos chegaram para ele, Jesus nos ensina a orar. Foi por isso que Jesus nos repassou o Pai Nosso, né? Uma prece estritamente completa, onde lá há a exaltação a Deus Pai Todo-Poderoso, a solicitação do pão nosso de cada dia, seja esse pão material, seja esse pão da sabedoria, o pão do trabalho, o pão de tudo. Este é o pão nosso de cada dia, ou seja, aquele pão que todos os dias Deus nos dá. Então é uma prece extremamente completa. Por isso que os espíritos aqui vão dizer, às vezes as pessoas sentem essa dificuldade de orar. Puxa, eu não sei orar, eu não tenho uma base de oração. Então se dá essas preces espíritas para que a pessoa comece a formular suas próprias preces. Ela comece a formular o seu jeito de orar, né? As preces contidas nesse capítulo, né, no capítulo 28, é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas ocasiões. Então essas preces que aqui estão contidas são preces que foram ditadas pelos espíritos em várias ocasiões, né, das visitas de Allan Kardec em determinados lugares, só para fixar a ideia do ser humano em começar uma prece, né? Em termos apropriados, eles vão dizer, há certas ideias e casos especiais, mas pouco importa a forma, seu pensamento fundamental é o mesmo. Ou seja, você pode estar fazendo uma prece, orando uma prece, né, mesmo contida nesse livro, e você está pensando, né, puxa, eu estou fazendo essa prece para a melhoria de um ente querido meu, de uma pessoa que eu conheço, para a melhoria da minha própria evolução espiritual, para uma melhoria das minhas condições de trabalho, da minha vizinhança. Não importa. O importante de tudo isso é que você esteja fazendo a prece, se mesmo lendo, mas fixando o pensamento naquilo que você quer. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. Né? Então, exatamente, você levar a alma a Deus. Né? Esse é o objetivo maior da prece. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e ainda menos entre os espíritas, pois Deus aceita todas as que são sinceras.
todas as que são sinceras, né? Como diz aqui, o objetivo da prece é elevar a alma a Deus. Essas diversidades pouco importa, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, reconhece como boas preces de todos os cultos, quando ditas com o coração. Então, sejam católicos, evangélicos, ubandistas, metodistas, seja o que forem. O importante é que a prece seja do coração, que peça pela melhoria da humanidade, que peça para a sua melhoria de condições. Isto é muito importante, pois Deus infinitamente grande, ele vai dizer, conforme, né, nossa doutrina nos ensina, ele vai ouvir todas as preces, todas. Deus escuta todas as preces, mesmo aquelas mecanicamente oradas, né? Ele escuta todas as preces, né? E acreditar que Deus se apega a uma forma é atribuir pequenez a Deus, né? Então, não, somente a prece lá de fulano funciona, a prece... Não, 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 não. É você estar estabelecendo uma condição de pequenez ao nosso Deus, né? O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que a prece é de ser inteligível, compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Então você tem que fazer a prece na sua língua materna, né? Se você aprender a orar em português, ora em português. Se você aprender a orar em português numa língua, por exemplo, dos seus pais, dos seus avós, pode fazer do mesmo jeito, né? O importante é que você entenda o que você está falando, né? As principais qualidades da prece são clareza, então você tem que orar com clareza, simplicidade, não precisa ficar horas e horas e horas, né, fazendo uma prece, e precisão, sem excesso de palavras. A melhor prece é aquela curtinha, sem excesso de palavras, irradiando o pensamento ao alto, à espiritualidade, sem advigitações inúteis, ou seja, sem palavras complicadas, né? Que são apenas enfeite de brilho falso, né? É besteira isso aqui. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia e tocar a alma. Deve nos fazer pensar. Olha que importante, a prece deve nos fazer pensar. E as preces, né, segundo aqui a doutrina espírita, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, pode ser preces em geral. Você ora pela humanidade, preces para si mesmo, peça para você, né? Peça as coisas para você, entendimento, capacidade, melhoria das suas condições, né, uma condição melhor de trabalho, seja lá o que for, peça para você. Peça pelos encarnados, por todos os encarnados, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhança, não importa, pela humanidade, não importa. Prece pelos desencarnados, aqueles que estão no mundo espiritual, seus parentes, né? Muitos têm pais, avós desencarnados. Peça por eles, peça iluminação, peça entendimento, peça que estejam sendo bem conduzidos, né? Peça pelos doentes e obsidiados, peça pelos doentes, né? Os que estão nos hospitais, os que estão fazendo tratamento, aqueles que estão sob o jugo ainda de espíritos inferiores, peçam com eles para que eles possam ter entendimento e sair dessa condição em que se encontram, né? E como ele continua dizendo aqui, né? Ele começa explicando a prece do Pai Nosso, o que deve ser muito interessante para que você possa ler, né? E antes de lamentar a nossa sorte, Kardec vai dizer: pergunte se ela não é a nossa obra. Pergunte-nos se cada infelicidade que nos chega não dependia de nós evitá-la. E consideremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar do lamaçal e que depende de nós fazer bom uso dela. Então, antes de lamentar a nossa sorte, antes de lamentarmos que não conseguimos, não, vamos orar, vamos manter a fé, como diz o apóstolo Paulo, que a fé é a certeza daquelas coisas que nós não vemos, mas que nós vamos receber. Quer dizer, eu estou pedindo, eu não estou vendo, mas eu vou receber aquilo que eu pedi para mim, o que eu pedi para as outras pessoas, e dentro das condições que a espiritualidade pode fazer. Esta é a condição da prece. Então, eu orei e não recebi. Não, calma. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua diversidade, tudo tem o seu lugar para que seja cumprida. Não perca a fé. Mais uma vez, a fé é a certeza das coisas que eu não vi, mas a certeza daquilo que eu vou receber. Muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença.